Imagine descobrir que gigantes bíblicos, filhos de anjos caídos com mulheres humanas, nunca desapareceram. Imagine perceber que a antiga profecia descrita no livro de Enoque e nas páginas misteriosas do livro de Gênesis não fala apenas do passado, mas do presente. Porque se os Néfilins foram descritos como híbridos poderosos, guerreiros detentores de conhecimentos proibidos, o que nos garante que sua linhagem não sobreviveu? Hoje, você vai mergulhar em um dos temas mais perturbadores da teologia alternativa, das teorias conspiratórias e dos relatos sobrenaturais modernos. Prepare-se, porque esse não é apenas um vídeo sobre lendas antigas, é sobre algo que pode estar vivendo ao seu lado. Então, se você é novo no canal, não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam desse assunto, voltados aí ao terror e ao sobrenatural. Dá um hype no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E também, lembre-se que está tendo vídeo aqui no canal, assim, não todo dia, mas quase todo santo dia. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, para iniciar, vamos à origem proibida dessas criaturas, tá? Na antiguidade, antes do dilúvio, existiam chamados vigilantes, que eram anjos que, segundo textos apócrifos, desceram à terra. O livro de Enoque descreve esses seres celestiais que, segundo o que dizem, ensinaram magia e encantamentos, revelaram segredos de metalurgia, ensinaram astrologia e manipulação espiritual e transmitiram conhecimentos proibidos para a humanidade. E principalmente, eles se relacionaram com as mulheres humanas, é claro, né? Tinha que nascer a pecado. Dessa união nasceram os Néfilins, que eram descritos como gigantes, né, que possuíam uma força sobrenatural, intelectualmente eram também superiores e extremamente violentos e dominadores. Segundo o que descreviam, esses gigantes se alimentavam de carne humana, tá? Eram verdadeiros devoradores de homens aí. Segundo algumas interpretações, o dilúvio ele foi enviado justamente para eliminar essas criaturas da terra. Mas aqui é que está o problema. A Bíblia menciona que após o dilúvio ainda existiam gigantes na terra. E isso é bem recente também, tá? Isso levanta uma pergunta inquietante. Se o dilúvio apagou de fato esses seres, como foi que eles voltaram? Bom, existe uma teoria chamada teoria da linhagem sobrevivente. Alguns estudiosos, alternativos, é claro, defendem que parte do DNA dos Néfilins foi preservado, alguns híbridos sobreviveram e se esconderam, e a linhagem continuou diluída ao longo das gerações. Mas e se o fenômeno não fosse apenas biológico? E se essa questão também fosse espiritual? Bom, isso deixaria as coisas mais interessantes, tá? Há relatos modernos de pessoas com características incomuns, tá? Altura anormal, força desproporcional, inteligência muito fora da curva, presença intimidadora e também uma sensibilidade espiritual extrema. Seriam apenas coincidências genéticas ou traços remanescentes de uma linhagem híbrida? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre hibridização humana e tá bem interessante, tá? Recomendo que você, depois desse vídeo aqui, assista, né? Tá bem completo. Bom, alguns relatos contemporâneos apontam algo ainda mais perturbador. Alguns afirmam que os Néfilins modernos não são gigantes fisicamente, tá? Eles não teriam aquele tamanho todo, mas carregam uma aura esmagadora. Demonstram capacidades cognitivas muito além da capacidade, ou seja, anormais, e influenciam multidões com facilidade quase hipnótica. Eles estariam infiltrados em governos, corporações, indústrias culturais e instituições financeiras. Essa teoria conecta os Néfilins com elites globais, não como demônios, tá? Mas como herdeiros de uma linhagem híbrida muito antiga. Segundo essa hipótese, seus poderes seriam a manipulação psicológica humana, tá? Que é a capacidade de influenciar decisões em esforço aparente, né? Sem nenhum tipo de esforço no caso, a percepção ampliada, né? Uma intuição aí sobrenatural, uma resistência física fora do comum, né? Uma recuperação acelerada e também um vigor incomum,
Isso aqui também seria uma característica deles. E um carisma magnético, ou seja, uma presença aí que impõe respeito imediato nas multidões. Então isso aí seria uma coincidência ou uma herança genética antiga? Fica aí, deixo a reflexão para vocês, tá? Bom, existem algumas histórias modernas espalhadas por fóruns aí, testemunhos anônimos e comunidades esotéricas que falam que pessoas com olhos que mudam sob certas luzes, né? Crianças com QI extraordinário, comportamento estranho, indivíduos que parecem envelhecer lentamente, pessoas que relatam sonhos recorrentes com seres alados e por aí vai, tá? Alguns acreditam que certos grupos sabem da existência desses híbridos, tá? E que existe um esforço silencioso para ocultar essas linhagens. Mas por quê? Bom, porque segundo a teoria, eles não seriam apenas humanos. Isso lembra muito aquele filme Fragmentado, Corpo Fechado, Vidro, né? Os filmes falam muito sobre isso, que até mencionam os quadrinhos ali, né? As histórias em quadrinhos como coisas que aconteceram na vida real e que foram meio que ocultas para a humanidade não saber o seu real potencial, enfim. Mas determinadas pessoas é que tinham essas habilidades, tá? Bom, falando sobre a questão dos poderes aí, né? O lado oculto dessas habilidades. Alguns textos antigos afirmam que os Néfilins eram extremamente violentos, como eu falei aqui, os caras devoravam pessoas, tá? Eles consumiam recursos, dominavam territórios, impunham, colocavam medo em todo mundo, os bichos eram metelões mesmo, tá? Se a linhagem sobreviveu, teria também herdado essa natureza? Bom, algumas interpretações modernas falam que muitos líderes extremamente cruéis poderiam carregar traços dessa linhagem. Certos surtos de violência coletiva seriam influenciados por essa energia também, e alguns indivíduos despertariam poderes em momentos de trauma ou se estivesse sob um estresse muito grande. E isso, claro, entra no campo da especulação, tá? Não estou afirmando nada aqui. Mas é exatamente aí que o mistério se fortalece. Bom, há uma crença também, né, mencionando essa questão, que dentro de círculos esotéricos, de que os Néfilins modernos não são identificáveis fisicamente. Você não consegue identificar eles só batendo no olho, tá? Mas de forma espiritual. Sim, eles teriam aí uma sensação constante de não pertencer a esse mundo. Mas muita gente sente isso, né? Então, se você sente isso, calma, não quer dizer nada, tá? Um fascínio por poder, conexão intensa com o ocultismo e sonhos recorrentes com queda, voo ou guerras antigas. Tá? Seriam algumas características aí. Alguns dizem que o despertar pode acontecer na vida adulta e outros acreditam que isso é hereditário. E ainda há quem afirme que o despertar pode ser até ativado. Tá? Bom, se os Néfilins modernos existem, qual seria o propósito deles, enfim? Dominação, proteção, destruição ou simplesmente sobreviver? Fica a pergunta. Alguns acreditam que eles estariam aguardando um evento global, uma crise, um colapso, uma guerra, para assumir o protagonismo. Outros afirmam que já estão no controle, mas existe também uma interpretação diferente, tá? E se eles não forem vilões, e se forem apenas híbridos tentando coexistir? É uma possibilidade. A narrativa tradicional coloca eles como monstros, tá? Mas e se forem vítimas de uma história distorcida? Bom, talvez os Néfilins não sejam gigantes andando pelas ruas. Talvez sejam pessoas comuns, com algo a mais, algo antigo, algo que dorme no seu DNA ou até mesmo na sua alma. A grande pergunta é: você já conheceu alguém que parecia diferente demais? Ou pior, já se sentiu assim? Se esse tema mexeu com você, deixa aí seu comentário, porque às vezes o maior mistério não está nas lendas antigas, mas nas pessoas que cruzam o nosso caminho. E talvez entre elas exista alguém que não seja totalmente humano. Enfim, se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixa seu comentário se alguma dessas características se encaixou aí com você, né? Se você sente isso ou todas elas. Ou se já conheceu alguém que aparentemente parecia não ser desse mundo. Enfim, vou ficando por aqui. Vou deixando vocês aí aproveitando o feriadão aí de carnaval, né? Fiquem todos na paz.
Uma ótima segunda-feira a todos e até breve, meus pequenos.